E aí, está pensando em rodar de aplicativo? Está pensando em colocar o seu carro particular para fazer corridas neste vídeo em especial pelo 99? Hoje é um vídeo diferente. Hoje nós vamos fazer uma análise bem franca, uma análise realmente do se vale a pena ou não colocar o seu carro particular para rodar de aplicativo. Eu sou o Thiago, se inscreva, curta, compartilhe, já pega o papel, pega a caneta, porque nesse vídeo você vai precisar anotar alguns dados sim. Inclusive vão ser muito importantes para você definir a decisão de começar a rodar ou não em aplicativo. Bora conferir! Moçada, é cada vez mais comum a gente estar vendo o crescimento, na verdade, desse tipo de prestação de serviço. São várias pessoas que estão colocando seus carros particulares para rodar nas plataformas Uber, 99 e algumas localidades, inclusive, já tem até plataformas próprias, nativas. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando em especial da plataforma 99. Eu tive aí rodando para complemento de renda aproximadamente 5 meses, fiz uma planilha extremamente extensa e com uma série de dados no qual hoje a gente vai estar passando aqui um resumão. Eu vou estar falando para vocês um compilado das questões que você aí que está pensando em rodar de aplicativo precisa pensar com muita clareza para ver se vale a pena ou não no seu caso. Então bora pegar a caneta, porque realmente hoje a gente vai precisar fazer alguns cálculos. Esse vídeo eu vou estar dividindo ele em duas partes. Essa a gente vai estar falando uma parte mais teórica e uma parte também prática, de fato, de como que funciona a rodagem em aplicativo. E no outro eu vou estar falando de dentro do carro. Os itens que, na minha opinião, assim, são cruciais para que você tenha boas corridas, itens que você vai estar ali, na verdade, respaldando a sua segurança, a segurança do seu passageiro e o que você precisa ter no seu carro. Claro que assim, é só a minha opinião, não significa que eu estou 100% certo, mas para quem está rodando já é um mega norte para estar começando. Então vamos começar. Primeiríssima coisa, pessoal, hoje é muito importante, você vai ver que para você ter sucesso, você vai ver que vai ter uma regrinha de ouro. E essa regrinha de ouro é o quê? Você vai ter aproximadamente 10 segundos que irão definir entre o sucesso e o fracasso da operação. Por que eu falo isso, pessoal? Vocês vão estar vendo que quando você estiver rodando no aplicativo, o tempo que o motorista tem para conseguir aceitar ou não aquela corrida é de aproximadamente 10 segundos. Só que aquele 10 segundos, você não consegue ali parar, fazer uma análise assim mais detalhista da corrida que apareceu para você dentro da sua localidade, porque na verdade, na maioria das vezes, você vai estar dirigindo. Então, o que vai acontecer? Você vai estar com o telefone no painel do seu carro, beleza, você vai estar com ele ali no painel, você vai estar mão no volante, direção para o trânsito, e você vai ter que rapidamente bater o olho ali no telefone, fazer uma análise muito rápida dentro desses segundos, tocar no telefone para aceitar ou não. Então, assim, esses 10 segundos vão ser cruciais para o sucesso da sua operação. Detalhes importantes que a gente precisa ressaltar para você que está começando. O que é importantíssimo, na minha opinião, para que você tenha sucesso? Primeiríssimo lugar, pessoal, o tipo de carro que você vai estar utilizando na operação. Por que o tipo de carro? Pessoal, a gente está vendo, né, que a partir aí dos anos, foi mais ou menos 2010 para frente, posso estar errado, que eu não me lembro muito bem, quando começou a chegar os motores 3 cilindros. Por que eu estou citando a respeito dos motores 3 cilindros, pessoal? Porque acabou que, assim, é uma mecânica nova que acabou que trouxe alguns benefícios do ponto de vista mecânico para o carro. E principalmente para quem está mantendo esse carro. Por quê? São motores relativamente mais leves, motores com um cilindro a menos e, como consequência, são motores que têm uma certa economia a mais da mecânica um pouquinho mais antiga, que era a mecânica de 4 cilindros. Então, o que acontece? O custo-benefício para você estar fazendo a operação vai ser extremamente importante para que você tenha margem de lucro no final. Então, por que eu estou citando carro 3 cilindros, pessoal? Geralmente, esses carros dentro da cidade vão ter uma autonomia otimizada em comparação com os carros 4 cilindros. Então, na minha opinião, o mais interessante que você esteja utilizando seja um carro 3 cilindros. Vou abrir um parêntese. Fuja dos carros 3 cilindros que possuem a famosa corrente banhada a óleo. Isso é um caso para outro vídeo, mas fuja desses veículos. Para minha surpresa, inclusive, a Chevrolet, não sei o porquê, colocou isso na linha do Onix mais recente, a 2024-2025.
Precisa até confirmar essa informação se o 2024 já é essa corrente. Mas o mais recente, que é o 2025, parece que sim. E essa corrente tem um problema muito sério, pessoal, que é uma manutenção muito alta, gente. E você vai ver que esse custo de manutenção no final da planilha que você vai estar aprendendo a montar esse vídeo vai impactar negativamente no sucesso da sua operação de motorista de aplicativo. Então, primeiro detalhe, cuidado na escolha do carro que você utiliza. O carro precisa ser econômico? Sim, pessoal. Aí teve gente que já tem certeza que vai me perguntar assim, ah, mas e o carro elétrico? Pessoal, qual que é a grande verdade? O carro elétrico seria uma boa pedida? Sim, se ele tivesse um custo mais atrativo dentro do nosso país. Hoje, para você estar pegando um BYD, ele ainda tem um valor de mercado muito alto para você colocar numa operação de motorista de aplicativo. Ainda tem alguns detalhes que são importantes, porque as estradas, as ruas brasileiras não têm um padrão de asfaltamento, calçamento 100% linear. Então, assim, eu comentei há alguns segundos atrás que o custo de manutenção do veículo vai impactar sim no seu final do mês. Então, assim, elétrico, por enquanto, pessoal, eu acho que seria mais interessante, por enquanto, segurar a onda. A não ser que você more em algum estado aqui do Brasil, que você veja que a sua cidade realmente tem um nível de manutenção muito boa na padronização das suas ruas, das vias onde você vai estar passando. Aí a coisa muda, tá bom? Então salvo essa questão. Então vamos lá. Eu citei os carros 3 cilindros por causa de economia com gasolina. Beleza. Primeiro dado que você vai precisar anotar, pessoal, você vai ter que fazer o cálculo de consumo por litro do seu veículo. Esses carros mais novos, a gente tem o painel do computador de bordo, que ele vai estar dando algumas informações que vai ser importante. Dentre elas, o odômetro, que você vai ter que marcar todo santo dia. Por quê, pessoal? Porque você vai precisar colocar na sua planilha quantos quilômetros você rodou naquele dia fazendo o serviço de aplicativo. Depois, você vai precisar ver o consumo médio do veículo. Esse consumo vai ser extremamente íntimo com a possibilidade de lucro da sua operação em motorista de aplicativo. Então vamos supor, pessoal, um carro 4 cilindros, tem gente que assim, coloca carro, que é o que você tem, às vezes você vai estar colocando um carro 1.6, 1.8, mecânica 2.0, que são carros que geralmente aí vão estar dando, vamos pôr um valor médio, 7.6 km por litro a 8.1 km por litro. Então, pessoal, já é uma média que, na minha opinião, pelo que eu vi nas minhas rodagens, eu acho que já vai ser uma média que vai abaixar muito a sua margem de lucro final. Então, o ideal é que você tenha um carro que consiga fazer entre 10.6 para cima quilômetros por litro. Porque aí já é uma mecânica mais, na verdade, mais atrativa do ponto de vista de margem de lucro no final. Então, segunda questão, o carro que você escolheu tem que ter uma média de consumo na cidade. Aí, no caso, você vai ver, você conhece o seu carro, o que é mais interessante, se é você está utilizando o carro dentro da cidade no álcool ou na gasolina. Eu, particularmente, prefiro estar rodando na gasolina. Mas, assim, no meu cálculo do modelo que eu fiz, que é um Ford Ka, é o SE 2018, que inclusive, pessoal, foi uma aquisição para isso, para fazer uma renda extra. Esse carro, ele tem uma média comigo, ele tá dando 11.6 dentro da cidade. Então, na hora que eu fiz a conta, que vai ser o terceiro cálculo que você vai ter que fazer na sua planilha, que quanto que é o gasto seu por quilômetro rodado, nesse modelo de carro vai estar dando na casa de 59 centavos. Então, assim, o quilômetro rodado a 59 centavos é atrativo para você estar rodando. Então, beleza. Próxima questão é valor de manutenção, pessoal. Se você tiver um carro que não seja carro popular, que seja um carro que tenha itens mais premium, você vai ver que isso também vai impactar negativo. Por quê? Esses carros, pessoal, ele precisa estar com a manutenção em dia, tem que estar com a manutenção afiada. Por quê? Você vai estar fazendo trajeto, o dia que você ficar parado, na verdade, é um dia a menos na sua planilha de custos e ganhos. Então, você vai ver que assim, você teve um custo, vamos supor, de X de consumo de combustível, você teve manutenção, às vezes você pode acontecer de dar quebra, isso acontece, e como você não rodou, então o carro não entrou dinheiro, porque o que acontece? Ali na operação, o carro ganha por quilômetro rodado, carro parado não dá dinheiro, simples, rodou, entra dinheiro. Então, carro parado, não entra valor para sua conta. Então, isso não pode, não dá. Então, considerou essa questão do valor de manutenção do veículo, também é importante.
Outro dado que vai ser muito importante você ter total ciência do que acontece é telefone celular, pessoal. O aparelho que você for estar rodando para fazer a operação não pode ser um muito simples, não. Porque você vai ver que durante a operação você precisa de um telefone dinâmico. Ele tem que ter uma tela, eu recomendo telas maiores. Então, nesse caso, vai ter que ser de 6,7 polegadas. Duração de bateria mais alta, porque você vai ver que ele vai ficar muitas horas com a tela ligada. E nesse caso, tem que ser um telefone assim, com processamento um pouquinho melhor. Por quê? Você vai ter que ter aquela dinâmica ali de, às vezes, transitar entre aplicativos. Por exemplo, você vai estar com o aplicativo do 99 ligado, você talvez possa estar rodando com o Waze ligado, aplicativo de banco aberto, porque às vezes você vai estar passando corrida ali no cartão de débito. Então, o que ocorre? Você vai precisar de um telefone melhorzinho, não precisa ser um premium não, mas um pelo menos que tenha uma capacidade melhorzinha. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, inclusive, algumas sugestões na qual eu acho que é interessante para esse tipo de operação. Aí eu olhei 2 quesitos, só capacidade de processamento e tamanho de tela. E bateria, na verdade 3 quesitos, né? Processamento, tamanho de tela e bateria, que vai ser importantíssimo. Você não precisa de câmera boa, não precisa de telefone 256 GB, não precisa de nada disso. Porque ali, na verdade, você vai estar com no máximo 3 aplicativos abertos na maioria do tempo. O 99, o aplicativo talvez do Waze para navegação e talvez ali o aplicativo do banco. E talvez ainda algum de música para você estar usando no Bluetooth do carro. Então, assim, nada mais do que isso. Então, transição rápida entre aplicativos. Tranquilo. Então, agora, pessoal, a gente vai mudar para uma outra tela que eu vou estar colocando aqui desse meu lado aqui agora, que vai ser a tela que você vai enxergar no aplicativo. Aí que agora começa a situação assim, que é o macete, que é a estratégia, que é sugestiva. Eu vou pegar aqui agora meu iPad para seguir junto com vocês essa tela que eu vou colocar aqui do lado. Aqui no caso, pessoal, a gente está vendo a tela que aparece para o condutor do carro, para o motorista de aplicativo. Então, o que é importante a gente ressaltar para começo de conversa, pessoal? Gente, na hora que aparece, não empolga, tá bom, pessoal? Não aceita a corrida na empolgação. Não faça a famosa tática do dedinho nervoso. Não sai aceitando toda corrida que aparecer, porque no final das contas você vai ver que você rodou muito, você desgastou o seu carro, você teve um aumento na quantidade de combustível que você utilizou e você vai ver que o quesito mais importante que é você fazer o cálculo de quilômetro rodado, o ganho do quilômetro rodado não foi observado. Se você fizer isso, as suas possibilidades de lucratividade vão para o ralo. Essa é a verdade, pessoal. Nunca vá por emoção, tá bom? Então, o que vai acontecer? Estratégia, pessoal, estratégia. Então, aqui no canto, você está vendo. Nesse caso aqui, é uma corrida que eu peguei aqui da minha localidade. Eu preciso considerar alguns aspectos com vocês, alguns pontos. E o que seriam esses pontos? A minha cidade é uma cidade relativamente assim, com poucos habitantes, se eu for comparar com uma capital, então tem uma densidade demográfica menor. Tem uma quantidade de motoristas disponíveis que é relativamente alta, mas também tem uma demanda alta. Então você vai ver uma palavrinha que você vai ver que entre os motoristas de aplicativo é muito falada, que é o famoso valor do dinâmico. O que é esse valor do dinâmico? Então aqui do lado, pessoal, a gente está vendo aqui. Em cima, pessoal, ele vai estar dando o mapinha, um mapa bem breve da onde que é a corrida. Então, olha lá, o pontinho verde com a setinha é a origem de quem fez a chamada. Então, ali é onde inicia a corrida. Tá vendo que no meio tem uma setinha com uma bolinha em volta, né? Ali é onde você está. E embaixo, na laranja, que é a setinha para baixo, é o destino. Então, verdinha, origem, a do meio, você, e a de baixo, que é a laranja, é o destino. Então, pessoal, aí já começa a estratégia. Se você conseguir mais ou menos memorizar esse mapinha, então só de você bater o olho, você já vai conseguir mais ou menos, conseguir assim, mentalmente falar assim, opa, eu já sei que essa origem é no bairro X e o destino está próximo do X. E ali onde eu tô, você tem que considerar, pessoal, o deslocamento. Porque, na verdade, você vai estar ganhando para estar levando a pessoa do ponto verde ao ponto laranja. E, às vezes, a 99 vai te dar uma pequena taxa, uma porcentagem ali que chama-se deslocamento. Vai aparecer isso no aplicativo.
que é uma partezinha que você vai estar ganhando para estar deslocando até o local. Dependendo da distância é um valor menor, dependendo da distância é um valor maior. Aí, pessoal, o que é importante aqui? Esse aqui ele já está te dando um aviso que é corrida longa. Por que corrida longa? Então, porque a gente já está vendo ali embaixo que ela da origem até lá, para você chegar na origem, são 3,2 km e para você chegar no destino, mais 8,4 km. Então, assim, é uma corrida relativamente mais de 10 km, né? Então, beleza. Aí começa a jogada. O bizu está aí, pessoal. Repara para você ver. Em tese, então eu vou estar gastando ali. Você tem o tempo ali que você está vendo, que são de 7 minutos aproximados para você estar deslocando. E o tempo para você estar chegando no destino, aproximadamente de 13 minutos. Beleza. Só que aí, pessoal, o que acontece? Você vai estar vendo que aqui em cima, nesse valorzinho maior, que é o R$ 15,82, é o preço que o motorista vai estar recebendo. Então, para você estar aceitando e fazendo esse trajeto, você vai receber este valor. Só que aí que tá. Nunca olhe por esse valor cheio, pessoal. Não caia nesse erro de principiante, porque esse erro vai te jogar no buraco. Por que ele vai te jogar no buraco? Porque tem hora que você vai ver que vai estar dando esse valor aqui de 15, que é um valor, assim, tecnicamente dizendo, para a minha localidade seria um valor médio, seria um valor aceitável, mas, repara para você ver logo embaixo um pouquinho menor, 1,36/km. Então, quanto que você está ganhando no quilômetro rodado? R$ 1,36. Aí que está todo o diferencial para você ter sucesso na sua operação, pessoal. Está exatamente ali. Porque o que acontece? Não olhe o valor cheio. Não faça isso, porque você vai se ferrar no final da conta. Não faça isso. Você vai olhar o valor menor. Então, o que acontece? Na hora que você olhar esse valor menor, que é o famoso dinâmico, se o dinâmico estiver baixo, a lucratividade também é baixo. Vários fatores vão interferir esse dinâmico. Horário que você vai estar rodando, número de pessoas, participação especial. Vários fatores influenciam esse valor dinâmico. Dentre eles, quantidade de pessoas realizando chamadas no aplicativo, horário, e, inclusive, condição de tempo, pessoal. Se estiver chovendo, você vai ver que esse número do dinâmico aumenta bem. E ele aumenta porque aumentam a quantidade de pessoas solicitando o serviço. Então, assim, tem hora que o pessoal fala assim, na hora que tá chovendo, é mestre. O pessoal sempre entra dentro do carro e fala assim, nossa, hoje vocês estão felizes, né? Porra, é claro que nós estamos felizes, cara. Porque o valor que você ganha das corridas não é um valor, assim, tão aceitável, não é um valor tão positivo. Mas, no final, eu vou falar o porquê que não é um valor tão positivo. Aí você vê que, assim, se esse dinâmico fosse cobrado nas corridas de dias convencionais, solzão rachando, cara, ia ser 1000 maravilhas. Mas não é o que de fato acontece. Então, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, você viu o valor. Eu não aceitaria essa corrida. Por quê? O deslocamento. Alexa, quanto é 8,4 mais 3,2? 8,4 mais 3,2 é igual a 11,6. 11,6. Eu sou ruim de matemática assim, viu, pessoal? Eu sou biólogo e biólogo não sabe fazer conta não, tá? Então, vamos lá. Por que eu não aceitaria? A distância dessa corrida, o quilômetro percorrido total, iria para 11,6 km. Em 11,6 km, eu estaria ganhando 15,82. Tá, só que o dinâmico é baixíssimo. 1,36 por quilômetro? Não aceitaria. Deixaria essa corrida passar. Não aceitaria. Então, assim, na minha opinião, na minha localidade, o valor de dinâmico ideal é de 2,35 para cima. A partir daí, já é jogo. Claro que considerando o fator que nós vamos falar aqui embaixo. Aqui embaixo, você vai estar vendo a origem e destino. Então, pessoal, tem um detalhe muito interessante. Muito cuidado dependendo da sua localidade. Infelizmente, pessoal, os justos vão pagar pelos pecadores. Isso é regra, não cabe a mim, não cabe a você estar mudando. Alguns bairros, infelizmente, você tem que fazer a blacklist, sim. Por quê? Porque você tem filho, você tem esposa, você tem pessoas que dependem de você, então você não pode arriscar a sua integridade física para entrar em determinados locais. Infelizmente, a gente está no Brasil, pessoal, é a verdade. Então, a verdade é essa. Então, pessoal, qual que vai ser o bizu que vai determinar o sucesso? Em primeiríssimo lugar, na hora que der a chamada, barrinha verde correndo, que você tem aqueles aproximadamente 10 segundos para ver se você vai aceitar ou não. Primeiríssima coisa, pessoal, bate o olho no origem e destino. Vê se você está perto, para ver se é vantajoso. Vê se é muito longe. Vê o local, se é um local seguro ou não.
primeiríssimo lugar. Bateu lá embaixo, agora você vai subir. Aí você vai lá pro quilômetro rodado. Então assim, poxa, então nessa corrida ali deu 2,25 km rodado. Opa, então aceitável. Aí, sapeca o dedo lá. Então beleza, então é uma corrida aceitável. Então pessoal, esse aqui é o bizu máximo do negócio. Então, considerações, vamos recapitular, pessoal. O que é importante? Primeiríssimo lugar, a sua segurança. Em primeiríssimo lugar, eu vou repetir, a sua segurança. Verifique origem e destino. É um local que é seguro de você entrar? É um local seguro para você rodar? Ótimo. Bateu o olho ali, levanta o olho um pouquinho, vai para o quilômetro rodado. O dinâmico é aceitável? Ótimo. Então, beleza. Então, nem precisa olhar o valor de cima. Que se embaixo for aceitável, não precisa nem de você olhar o valor que é maior. Pode aceitar a corrida. Agora eu vou abrir um parêntese. Por que eu falei dessa questão que o dinâmico tem que ser aceitável? Pessoal, rodar de aplicativo, você consegue dinheiro? Sim, você consegue sim. Tem a flexibilidade do horário, porque você que vai definir que hora que você quer rodar, se você quer rodar de 6 às 10 da manhã, se você quer parar para almoçar, levar a sua esposa no trabalho, buscar seus filhos na escola, levar, depois quer voltar à tarde, não tem problema. Você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Mas tem um detalhe, pessoal. Você não tem nada de segurança do quesito quebra com seu carro, furto, deu ruim com seu carro, fica tudo para você. Por que eu tô falando que é importante? Por que eu falei que às vezes o pessoal, na hora que entra dentro do carro passageiro, entra na chuva e fala assim, nossa, que viu que o valor do dinâmico subiu, pagou mais caro na corrida, acha que nós estamos rindo à toa. Não é, pessoal. Porque o que vai acontecer? Infelizmente é fato. Eu mesmo passei por isso recentemente. Tava de boas, rodando em velocidade segura, que isso é importante. Você é um condutor sério, você vai realizar o procedimento de direção defensiva. Só que mesmo você realizando a direção defensiva, igual eu, tomei uma porrada na minha porta. Então, assim, eu com o carro parado, consegui tomar uma porrada na porta. É normal, infelizmente faz parte. O carro de aplicativo que está na operação é um carro que está mais... Bjorn! Vem cá. Chegou o copiloto! O carro que está na operação, ele é... Pera aí, gente. O carro que está na operação, ele é mais suscetível a, infelizmente, o risco de acidente. Então, o que acontece, pessoal? Eu tive uma questão dessa agora de abarroamento na minha porta, na rua que eu estava no trânsito parado. E o que aconteceu? Prejuízo de R$1.500. Então, tipo assim, um arranhadinho na porta. Não, se bem que não foi bem um arranhadinho, né? Mas, enfim, algo que eu olhando que não entendo de funilaria, não entendo de lanternagem, algo que eu achei simples, R$1.500. Então, o que acontece? Isso impacta negativamente, sim, na sua planilha de custo no final. Então pessoal, o que acontece? Isso impacta. Aí são questões que você precisa levar em consideração. Aí, no meu caso, né? Tive esse problema, R$1.500. Aí, por que eu tô falando dessa importância? De você realmente levar isso tudo em consideração na sua planilha. Porque esses R$1.500, o carro vai ficar parado 4 dias na lanternagem. Então, 4 dias parado na lanternagem, na planilha que eu tenho, eu já sei quanto que vai me custar os 4 dias. Então, eu tive menos R$1.500, menos 1, 2, 3, 4 dias. Porque são 4 dias a menos de operação. Aí que entra o X da questão. Vale a pena ou não entrar na operação de 99? Não só 99, eu imagino que esse problema vai acontecer também com Uber e qualquer plataforma. Porque o risco é seu, o carro é seu. Aí eu falei a respeito da blacklist de alguns bairros. Pessoal, se você... Aqui na minha cidade ocorreu, inclusive, foi uma tentativa de homicídio e latrocínio, viu, gente? Sinistro. Então, o que acontece? O seu maior bem é a sua segurança e a sua vida. Então, o que acontece? Por causa de uma corrida aí de, às vezes, 6, 7, 10 reais, pode dar muito ruim. Então, cuidado, sim, pessoal. Então, assim, hoje eu falei alguns aspectos que, na verdade, são para construção de planilha, os dados que você vai precisar da planilha. Quilometragem que você rodou no dia, média de consumo do seu veículo, quanto que deu do valor que você recebeu do dia, do valor do aplicativo, desconto da gasolina e o caso de manutenção, né? Isso tudo vai entrar para você estar pagando. Depois disso, por isso que eu falei das importâncias do tipo de veículo que você vai estar colocando na operação. Depois disso, a gente veio aqui dos bizus do aplicativo. Então, a gente viu que você olhar o valor cheio,
aqui em cima, não é sinal de lucratividade. Porque às vezes, igual já aconteceu de eu pegar aqui corrida, que tipo assim, que tava dando na casa de R$35, que é um valor relativamente alto para minha localidade, só que corrida muito grande. Aí na hora que eu vi o valor do dinâmico, não vale a pena, que aí tipo, na hora que você for fazer a conta no final do mês, você vai ver que você correu para trabalhar. Outro detalhe, nos deslocamentos, tenha cuidado, tenha zelo com seu carro, cuidado com ruas de calçamento, cuidado em manobras de ré, cuidado na manobra de parar para embarque e desembarque de passageiro. Confira sempre nos retrovisores se tá seguro para ele abrir a porta, fechar a porta. Cuidado com criança, gente, isso aí é um negócio foda, cara. Eu até coloquei um aviso, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo, que eu vou estar mostrando como que seriam as regras que eu considero regras de ouro para condução para motorista de aplicativo. Regras básicas de segurança defensiva dentro do carro, direção defensiva. Então, assim, pessoal, cuidado mesmo, porque ali, igual eu falei com vocês vão trabalhar, existe sim boas possibilidades de lucratividade, existem sim boas chances de ganhos, mas o risco, pessoal, ele é inerente à operação que você vai estar realizando. Então, se você for estar rodando uma quilometragem maior no dia, você tem um maior risco de acidente, você tem um maior risco de acontecer alguma coisa negativa com você e seu carro. Então, o que acontece? Muito cuidado aonde você está entrando, cuidado na sua direção. Posto de gasolina, abasteça sempre em redes que tem realmente bandeira própria. Eu, particularmente, não estou ganhando nada para falar nisso, mas eu gosto muito da bandeira Shell, gosto muito. Eu acho uma gasolina, assim, meu carro tem uma performance muito boa com ela, eu acho um nível de qualidade mais alto. Cuidado com isso, para você não vir a ter problema de falha no seu carro, consumo excessivo, manutenção em dia, bico injetor, velas, mangueiras de carburador, mangueiras de radiador, tudo isso, pessoal, em dia. Cuidado no interior do veículo, carro aspiradinho, bancos bacanas, tudo limpinho, cintos de segurança funcionais. Tudo isso é importante para você estar tendo aí uma boa rodagem, rodar com segurança e concluir o trabalho de forma padrão, regra ouro. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais extenso, que a gente falou então aí, né, das importâncias de você conhecer bem o seu carro, as importâncias de você fazer uma leitura rápida, dinâmica de aplicativo para que você tenha sucesso na rodagem. E no finalzinho a gente falou aqui de dicas de segurança mesmo, porque infelizmente a gente está no Brasil, nós não estamos na Europa, não estamos na Suíça, então assim, realmente as coisas aqui acontecem sim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu achei é um vídeo franco mesmo, viu, pessoal? Realmente é um vídeo bem honesto de quem aí rodou, quem está na luta aí, para fazer uma renda auxiliar, né? Que no Brasil a gente está vendo que, cara, acabou esse negócio de achar que um emprego só dá para pagar a conta, porque não tá dando, a verdade é essa. Então, pessoal, a gente tem que se virar, tem que correr atrás, é isso mesmo. Espero que eu possa ter ajudado você aí na decisão de estar iniciando ou não as operações. Espero que eu possa ter te ajudado aí na importância de você estar definindo um veículo mais atrativo para estar fazendo a sua operação e como realmente visualizar o aplicativo para estar conseguindo uma margem de lucro otimizada. É claro que assim, estudo em base no que eu vi, tá bom? No que eu vi, no que eu rodei, no que eu anotei na minha planilha. Então, assim, é importantíssimo fazer isso. Você conhecer o seu carro, conhecer bem o aplicativo e conhecer a localidade que você está rodando. Qualquer dúvida, manda aí, que eu tendo um tempinho eu vou estar respondendo para todos vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um vídeo bem franco mesmo. Teve alguma dúvida? Manda aí para mim nos comentários, que eu tendo um tempinho eu vou estar respondendo. E agora eu vou estar tentando gravar já amanhã o segundo vídeo dessa minissérie que a gente fez aqui sobre aplicativo. Que eu vou estar falando de dentro do carro, vou estar colocando, inclusive na descrição, pessoal, eu vou estar colocando aqui alguns itens que eu acho importante para você estar utilizando durante a rodagem. Vão ser sugestões que eu acho muito prático, funcional, que vai estar te ajudando a trabalhar melhor, beleza? Inclusive falando de ergonomia, segurança no trânsito, eu acho que vai ser importantíssimo você ver esse vídeo também. Aí eu vou estar colocando ele aqui no final. Curta, se inscreva e até o próximo.